De volta com o nosso programa, com o nosso Tudo Posso. Olha, durante esses próximos programas, ontem inclusive, nós já começamos a mostrar para vocês um novo colorido aqui do nosso cenário. Ontem, inclusive, nós mostramos a nossa cozinha mais aconchegante, com um novo visual, tem um adesivo bacana ali dando mais vida a esse espaço delicioso. Mas agora eu quero mostrar para vocês as novas cadeiras que estão chegando aqui no nosso estúdio. E eu quero agradecer ao Marcelo, da Helmer Design e Decoração, que está nos presenteando, fornecendo essas cadeiras que vão fazer parte, a partir de hoje, do nosso cenário, né? Para receber bem os nossos convidados. Aliás, o Marcelo está com a gente aqui hoje. Marcelo, obrigado pela tua presença. Grande abraço para ti aí e parabéns, viu? Muito obrigado mesmo pela parceria com a gente aqui no Tudo Posso, tá certinho? Olha, e você sempre pode participar com a gente aqui do nosso programa, hein? tudoposso@redefamilia.com.br. Esse é o nosso endereço eletrônico para você mandar o seu e-mail, as suas perguntinhas para os nossos convidados. E eu te convido também a acessar o nosso Facebook, facebook.com/programa Tudo Posso. Tudo o que acontece no nosso programa tá lá registradinho. Todos os dias a nossa produção lança inúmeras fotos, tem as nossas receitas, as dicas dos nossos especialistas. É uma forma da gente ficar ainda mais perto de você. Por falar em ficar mais perto, a Rede Família também está com um site novo, redefamilia.com.br. Mas agora diz para mim, você já ouviu falar em cirurgia ortognática? Não? É um nome difícil, complexo para você? Trata-se de um tratamento indicado para pessoas que têm deformidades envolvendo os ossos da face e os dentes. Essa cirurgia, inclusive, visa restabelecer o equilíbrio anatômico da face. Isso quando não é possível resolver o problema com o aparelho ortodôntico. E para esclarecer todas as dúvidas sobre esse procedimento cirúrgico, eu converso agora com o médico especialista em odontologia, Dr. Paulo Duarte. Dr. Paulo, bom dia. Obrigado pela presença. Obrigado. Bom, vamos falar de um assunto complexo, né? Aliás, no começo do programa eu usei um outro termo, né? Eu falei agora aqui, cirurgia ortognática, mas também tem cirurgia buco... A especialidade é uma especialidade que pertence à odontologia. Né? O cirurgião dentista, ele finalizando a faculdade de odontologia, ele começa um programa de residência em cirurgia bucomaxilofacial. Dentro da cirurgia bucomaxilofacial, um dos tratamentos oferecidos é a cirurgia ortognática. Ah, perfeito. Então é uma ramificação, é isso? Diríamos uma subespecialidade da cirurgia bucomaxilofacial. Doutor, então, em que consiste a cirurgia ortognática? Explica pra gente. Cirurgia ortognática, exatamente, Rafael, é a correção do mau posicionamento dos maxilares, tanto o maxilar superior quanto o maxilar inferior, ou conhecido como mandíbula. Às vezes o paciente ele apresenta uma discrepância óssea, ou seja, ou a mandíbula cresceu muito, ou ela cresceu a menor, e só com o aparelho ortodôntico não é possível corrigir o alinhamento desses dentes. Aí tem a necessidade do cirurgião bucomaxilofacial realizar essa intervenção cirúrgica. O paciente nasce com essa deformidade, é isso? Não. Em alguns casos, podem existir algumas síndromes congênitas, ou seja, síndromes que o paciente apresenta durante o nascimento. Por exemplo, uma fissura lábio-palatal, chamado lábio leporino, é corrigido futuramente também com a cirurgia ortognática. Outras síndromes como Treacher Collins, Pierre-Robin. Mas o mais clássico, que são os pacientes prognatas, aqueles que têm o queixo grande, ou os retrognatas, que é chamado... É um queixo projetado, é isso? Queixo projetado, exatamente, Rafael. Ou o queixo para trás, o micrognata, que o pessoal até chama de perfil de Noel Rosa, aquele queixo muito pequeno. Este pode ser desenvolvido ao longo da adolescência, do final da puberdade. Se a cirurgia não for feita, em que o paciente pode... Que sofrimentos o paciente pode ter? O paciente que apresenta essas discrepâncias maxilomandibulares, Rafael, ele pode desenvolver ao longo dos anos, a partir da segunda ou terceira década de vida, 20, 30 anos, disfunções da articulação temporomandibular, da ATM. Ele pode ter sobrecarga nas raízes desses dentes, através de uma oclusão mal balanceada, além dele ter um comprometimento respiratório, nos casos de retrusão da mandíbula, a respiração fica comprometida. E também ele pode desenvolver alterações faciais importantes, elas serem acentuadas a partir de 30, 40 anos de idade. A pessoa percebe quando ela tem esse problema, doutor? Percebe. Infelizmente, na fase de escola, a fase da pré-adolescência, quando começa a se acentuar esses problemas, já começam apelidos, queixo grande, queixo pequeno, enfim, a família já começa a notar que essa criança tem uma relação labial não harmônica, como os pacientes normais, e aí já procura, normalmente, no primeiro momento, o ortodontista. Olha, os dentes do meu filho não se encaixam.
não procure o cirurgião bucomaxilo, procure o ortodontista. Acho que a primeira impressão é que o aparelho ortodôntico vai resolver o problema, vai resolver a situação. Pelo Exato. menos é o que muitos imaginam, então, no começo. Seria Exatamente, isso. na grande maioria dos casos. Aí o profissional ortodontista, que é uma outra especialidade, ele diagnostica e vê que aquela discrepância não é possível que se resolva apenas com o aparelho. E aí ele faz o encaminhamento ao cirurgião bucomaxilo para que juntos diagnostiquem e tracem um plano de tratamento para esse paciente. Tá, doutor, se os dentes não fecham, né? Se há realmente... aqui tem o queixo projetado, Perfeito. pode ser retraído também. Também. Atrapalha a mastigação da pessoa, do Sim, paciente? completamente. É? É um paciente que ele não consegue, num primeiro momento, morder um sanduíche com os dentes anteriores. Imagina um paciente com prognatismo, ele não tem esse selamento dos incisivos, assim como o retrognata também não. Então você nota que esse tipo de paciente com discrepância, quando vai morder uma maçã ou um sanduíche, ele joga para o lado, buscando o encaixe que ele não tem na região anterior. Tá, agora, como eu falei anteriormente, as pessoas primeiro buscam o ortodontista para colocar o aparelho. É isso. Isso. A cirurgia, ela vem em segundo caso, quando o aparelho não resolve, é isso? Não. A cirurgia, na realidade, ela vem para complementar aquele tratamento ortodôntico. Então, não tem como se operar esse paciente sem fazer um preparo ortodôntico prévio, que dura em média de 6 meses a 1 ano. Então, a antes da cirurgia é obrigatória, é isso? Nos casos de discrepância mais severa, sim. É indicado. Não é obrigatório. O paciente pode escolher entre operar ou não. Dá para se fazer apenas pequenas compensações ortodônticas. Mas, para se ter o tratamento correto, a cirurgia é interessante. Agora, a minha curiosidade, né? Como que vocês fazem essa cirurgia? O que acontece? Quebra-se o osso, serra? O que acontece? A grosso modo, são pequenas fraturas nos ossos maxilares que Ai, são... deve doer. Não dói. É feito com anestesia geral, em ambiente hospitalar. Tá? São cirurgias que duram de 1 a 4 horas, em média, com um dia de internação. O paciente tem alta no dia seguinte. E é feito através de microserras muito delicadas, serras ultrassônicas, que fazem cortes finos, com menos de 1 milímetro de espessura, para que você perca o mínimo de osso e consiga fazer o encaixe desses ossos e o nivelamento e o alinhamento correto deles. Tá, mas aí, você tira o excesso, seria Sim, isso. sim. Mas quando o queixo é projetado. Perfeito. Tá, e quando ele está retraído? Você avança através de osteotomias laterais que fazem com que essa mandíbula avance como se fosse um trilho. Tá, explica pra gente, é uma plaquinha que vocês colocam? Placa de titânio. Pequenas placas, finas, delicadas, de titânio, com microparafusos, que são colocados justa-ósseos e após a cirurgia, após o período de recuperação, você não nota a presença dessas placas. E os pacientes perguntam, por ser um metal, apita quando eu for pegar um avião no aeroporto? Boa! Apita quando eu vou entrar no banco? Preciso levar minha radiografia e mostrar para o guarda que eu tenho... Não, o titânio é um metal nobre e não apita, não apresenta alteração de calor. Então, o paciente não percebe quando está frio, olha, eu estou sentindo que vai esfriar porque minhas placas estão doendo. Não, e elas ficam ali para sempre. E como que é a recuperação desse paciente? É tranquila. O paciente, como eu disse, vai de alta em 24 horas. Ele apresenta um edema inicial na face, como qualquer cirurgia. Quer dizer, fica inchado, é Fica isso? inchado, exatamente, nos primeiros 2 dias. A partir do 3º dia, esse edema começa a regredir e com 12, 14 dias ele já está numa condição bem satisfatória que permite um convívio social e retornar ao trabalho, aos estudos de uma forma a tranquila. alimentação desse paciente, ela tem que ser controlada, não tem nesse período Com de recuperação? certeza. Os primeiros 4 dias, tudo líquido e frio. A partir do 5º dia... Muito sorvete, iogurte? Muito sorvete, açaí, gelatina, suplementos alimentares, shakes, tudo isso é muito indicado. Fazemos orientação nutricional para esse paciente no período pré-operatório e pós-operatório. E com 25, 30 dias ele já retoma a alimentação normal. Lá atrás, quando eu tinha lá meus 15 anos, eu fiz uma cirurgia para extrair, aliás, uma não, né? Foram 4 cirurgias para extrair os terceiros molares, Exatamente. estavam todos inclusos, né? Eu lembro muito bem que a recuperação era justamente dessa forma. Era muito sorvete, gelatina, Exatamente. comida, uma papinha praticamente, sopa até gelada. Sopa eu gelada, cheguei a tomar, exatamente. justamente, né? Mas agora, nessa cirurgia, que é mais complexa ainda, eu acredito que os cuidados devem ser muito maiores, né, doutor? Exatamente. Inclusive, orientamos para esse paciente dieta a cada 2 horas. Como ele não tem grandes refeições, então que ele coma a cada 2 horas nesse período pós-operatório, para que ele tenha um mínimo de perda de peso, que ocorre. Tá? Acho que nós temos algumas imagens para ilustrar essa nossa conversa. Vamos soltar isso aí, produção, para a gente poder melhor entender como acontece essa cirurgia? Sim, Doutor, por favor, ilustra para a gente aí. esse caso, um rapaz de 24 anos de idade, conhecido a discrepância maxilomandibular dele, essa alteração entre maxilar e mandíbula é conhecido como prognatismo ou classe 3. Tá? Note-se a projeção da mandíbula dele e note a retrusão do maxilar.
você vê que os lábios dele não têm uma relação harmônica. Parece que o lábio superior é muito mais fino que o inferior. Até parece que o inferior está inchado, seria isso? Exatamente, Rafael. Por quê? Porque essa mandíbula está muito projetada e esse maxilar superior está muito retruído. Mas note um detalhe, ele já está com o aparelho ortodôntico. Já, ok. E ele já está preparado para a cirurgia ortognática. O que o aparelho ortodôntico faz nessa situação? Ele nivela os dentes. Ele deixa de tal forma que se eu pegar o maxilar superior e a mandíbula na mão desse paciente, eu consigo encaixar perfeitamente. Como se estivesse brincando de dentadura. Então, primeiro, corrige-se a posição dos dentes, é isso? Exatamente. Para que aconteça o encaixe perfeito. Depois eu vou trabalhar com a parte óssea. Exatamente. É isso? É um trabalho conjunto entre o ortodontista e o cirurgião. Tem uma idade mínima para recorrer à cirurgia, doutor? Normalmente é no término de crescimento, mas isso é muito pessoal. De Término de 16 crescimento. a 17 anos de idade. De meninos para menina muda isso também? Muda. Por né? isso que existe alguns exames chamados índice carpal, radiografia de punho, cintilografia dos côndilos, que são áreas de crescimento, para observar se esse paciente já está em término. Olha, tem mais uma foto aí, é isso? Isso é o perfil do mesmo paciente, nota-se a projeção mandibular e o pouco crescimento maxilar, parece até uma face envelhecida em função dessa retrusão do maxilar. Sim. E aí a seguir eu acho que nós poderemos observar ele já num pós-operatório de 60 dias. E aí está, já sem o aparelho ortodôntico, a oclusão restabelecida em classe 1. Doutor, se o senhor não tivesse falado para mim que é o mesmo paciente, eu diria que é outra pessoa. É outra pessoa. E é outra pessoa em relação à autoestima, a forma como enxerga a vida, o dia a dia, a vontade de se relacionar, de viver, porque realmente essa cirurgia ela muda não só a face, mas toda a área formato dos psicológica. lábios, né? Tudo, veja a Muda relação tudo, labial tudo. dele, parece que o lábio desinchou. Olha, legal. Isso. Aqui dá pra gente comparar bacana como foi a transformação. Todas as imagens em cima, Rafael, são o pré-operatório e as de baixo são o pós-operatório. Então, ele sério, ele em sorriso e ele de perfil. O pós-operatório, 60 dias, você 60 falou? dias, 60 dias. É uma recuperação rápida, então. Uma vamos dizer dessa recuperação forma. rápida, exatamente. Uma recuperação. Tem mais uma imagem dele interessante. Tem mais uma aí? Vamos lá? Ele é um cantor sertanejo, em tá começo certo. de carreira. Aham. E realmente eu acho que esse segundo álbum vai vender mais que o primeiro. Doutor, a estética é o principal motivo para as pessoas buscarem? Não, a estética é um cirurgia. fator que melhora muito em relação à cirurgia. Muitos pacientes hoje com apelo estético procuram Que melhora a pela autoestima, sem estética. dúvida alguma. Mas né? é uma cirurgia de caráter funcional. Tanto que é uma cirurgia coberta pelos planos de saúde médico, tá? Porque é uma cirurgia funcional que melhora a condição respiratória, principalmente, condição de articulação temporomandibular, e essas questões de dores cervicais, cefaleias, que podem muitas Quer vezes dizer, dor de cabeça, podem estar relacionadas com mau justamente posicionamento dos porque maxilares. mexe... Exatamente, Ok. exatamente. Tem contraindicação, de alguma forma? Contraindicação médica, que seria para uma cirurgia plástica, como o colega mostrou agora, para uma cirurgia otorrinolaringológica, que seria paciente com alguma alteração sistêmica importante, com alguma alteração cardiológica, que contraindique qualquer cirurgia, contraindicaria também a cirurgia ortognática. Pré-operatório, como deve ser? Preparação antes da Exames cirurgia. sangue e urina, exames cardiológicos, uma avaliação médica pré-operatória, uma avaliação com a equipe de anestesia pré-anestésica. E com toda essa avaliação médica geral, o paciente, estando apto, ele vai para a cirurgia ortognática. Doutor Paulo, o senhor explicou para a gente que as pessoas colocam o aparelho antes para correção dos dentes. Aí é feita a cirurgia. Depois da cirurgia, existe a necessidade de algum aparelho ortodôntico para completar ainda o tratamento? Pequenos ajustes interdentais, pequenas intercuspidações, que nós chamamos, pequenos ajustes de encaixe dos dentes, que varia aí de 60 dias até 6 meses pós-operatório. Não mais que isso. Tá, agora o aparelho ortodôntico, as pessoas falam assim, eu vou utilizar por 1 ano, 2 anos, depende de cada caso também, Depende né, de cada doutor? caso. Em média, a ortodontia pré-operatória, ela dura de 6 meses a 1 ano. E a ortodontia convencional, ela pode durar de 1 ano até 3 anos em média. Depende de cada caso. Bom, o senhor falou então que os planos de saúde hoje cobrem, né? E como que é o SUS em relação a essa cirurgia? Existem hospitais que oferecem esse tipo de tratamento, mas tudo em questão de verba, dificuldade de agenda, se torna difícil, as filas de espera se tornam grandes. O melhor realmente é o paciente estar incluso dentro de um plano de saúde, dentro de um seguro, para que ele possa ter direito a esse tipo de cirurgia. Bom, o profissional indicado então para realizar esse procedimento, qual é, doutor? É o cirurgião bucomaxilofacial.
É justamente pela experiência, pela capacidade que ele tem, pelo preparo que ele teve durante toda a sua formação. Exatamente. São 5 anos de graduação, mais 3 anos de residência. Então, é um profissional que, no mínimo, tem 8 anos de formação para poder estar exercendo esse tipo de cirurgia. É demorada a cirurgia? De 1 a 4 horas em média. De 1 a 4 horas, em depende média. de cada caso. É considerado um tempo rápido. Tá. O que é o mais difícil nesse caso, doutor, para o senhor aí? O que o senhor analisa? É o caso do queixo que está projetado ou do queixo retraído? O queixo retraído, para mim, apresenta um grau de dificuldade maior. Justamente porque tem que colocar a plaquinha? Seria por isso? Não, nos dois casos titânio? você usa o material de fixação interna rígida, as placas de titânio. Mas é que os pacientes com retrusão de mandíbula, eles tomam da gente um pouquinho mais de tempo e trabalho em relação ao ato cirúrgico em si. Eu perguntei para o senhor sobre a idade mínima. Tem uma idade limite para esse tipo de cirurgia? 5 décadas aí, 50, 55 anos. Mais ou menos isso. Mas também depende de caso para caso. Né? Grandes cirurgias como a desse rapaz, é interessante que seja feita até 45, 48 anos de idade, pela questão de consolidação e recuperação. Riscos do procedimento não dar certo por algum comportamento do paciente. Existe? Existe. Que tipo? As grandes complicações em pós-operatório são, na grande maioria, os pacientes que não se comportam como deveriam se comportar. Então, devem seguir a orientação do médico ou do dentista, devem seguir a risca, fazer o repouso adequado, né? Basicamente, seguindo as orientações, o pós-operatório é tranquilo. Bom, doutor Paulo Duarte, quero agradecer a tua presença, agradecer os esclarecimentos. Se você que está em casa acompanhando o nosso programa ficou com alguma dúvida, é só escrever para a gente, tudoposso@redefamilia.com.br. Doutor, obrigado mesmo. Obrigado, estou à disposição. Intervalo, daqui a pouquinho tem a nossa culinarista, hoje a Estela Wita, que vai preparar para a gente uma deliciosa sobremesa. Dá uma olhadinha do que está nos esperando, é uma torta de morango, muito simples, fácil de fazer, é aquela torta que a gente vê chamando a gente na vitrine da padaria. Hoje você vai aprender a fazer aí na sua casa. A gente já volta.